Olá pessoal, atendendo a pedidos, eu vou começar a publicar pequenos vídeos resumindo fios que eu publiquei no Twitter. O primeiro deles vai ser sobre um artigo de opinião que saiu na Folha na semana passada. A autora é Karin Wondracek, ela é psicóloga e teóloga, e o título do artigo é Por que 40% das mulheres assassinadas no Brasil são evangélicas? Obviamente, eu chequei a fonte. A fonte é um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, baseado em entrevistas pessoais. Foram entrevistadas 1.040 mulheres no Brasil, e aí eu já vi o primeiro problema, que era, se são entrevistas pessoais sobre as experiências, né, de cada uma, a gente não está falando de homicídios, a gente está falando de vítimas de violência doméstica. Né? Esse é o foco do estudo, não homicídios, ele não fala disso. E tem lá um percentual que mais de 40% das evangélicas tinham relatado que foram vítimas ao longo da vida. E eu coloquei isso num fio, inclusive chamando a atenção para um fato que, diferente do que o título dava a entender, não é que 40% das vítimas eram evangélicas. Era dentro das evangélicas, mais de 40% tinham sofrido alguma violência doméstica ao longo da vida. Coincidentemente ou não, né? Uma hora depois a Folha publicou uma correção e manteve o título, mas teve uma inclusão de uma segunda fonte para embasar o percentual de assassinatos. Essa segunda fonte era uma dissertação de mestrado da Valéria Vilhena, que foi apresentada em 2009. Lá ela relata as experiências de acolhimento de mulheres vítimas de violência na Casa Sofia, no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. E, de novo, a gente está falando aí de vítimas de violência doméstica e não vítimas de homicídio. Num determinado ponto ela fala que eram quase 28% eram evangélicas, depois mais para frente ela fala que eram quase 40%. Mas em nenhum momento se fala em homicídio ou feminicídio. Então, eu fiz um novo fio falando, olha, essa correção também está incorreta. Bem, no final do dia houve uma terceira versão desse artigo e nessa terceira versão essa referência à dissertação foi eliminada e foi trocado o título também. Né? No título se falava em violência doméstica, ou seja, falava que mais de 40% das evangélicas eram vítimas de violência doméstica. Ok, mas tem um ponto que constava lá no primeiro estudo, né, que é esse que continua constando na versão definitiva, nessa terceira versão, falando da margem de erro do estudo, que é de mais ou menos 3 pontos percentuais. Se a gente considera isso, para as mulheres que sofreram violência ao longo da vida, o grupo das evangélicas e o das católicas fica muito, muito próximo. Né? Um pouquinho acima, mas muito próximo. E se a gente pega só os últimos 12 meses, eles se sobrepõem. Ou seja, a meu ver, não seria uma diferença significativa o suficiente para falar especificamente das evangélicas. De qualquer maneira, no domingo, a ombudsman da Folha, Alexandra Moraes, publicou um artigo no qual ela questiona justamente a falta de checagem prévia que levou à publicação do artigo, né, com erro na fonte, e depois disso também o erro na própria correção. Né? Aquela primeira correção que teve a inclusão de uma segunda fonte que também não embasava aquilo. E, inclusive, ela cita que eu fiquei em cima disso. Eu não estou contestando a causa em si, mas eu estou contestando, sim, o método usado, né? Os números usados. Por causa disso, eu aproveito para falar aqui meu mantra. Quando é de uso de dados quantitativos, mais rigor, por favor.